Estamos de volta. O mercado de games no Brasil já é o maior da América Latina. No ano passado, o setor faturou US$ 1,5 bilhão e a expectativa de crescimento é de pelo menos 5% nos próximos 2 anos. De acordo com o segundo censo da indústria brasileira de jogos digitais, o país tem quase 400 empresas desenvolvedoras de jogos digitais. Algumas estão em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e é para lá que a gente vai agora. O personagem principal do game ainda não tem nome, mas Marcelo, que é desenvolvedor de jogos, criou uma personalidade própria para ele, com a qual muitas pessoas ainda se identificarão no futuro. A produção de um jogo eletrônico não leva em conta apenas o entretenimento, pois tratando-se de um negócio, deve-se também considerar a sua viabilidade no mercado. A gente faz uma análise tipo assim, o que é o que o mercado espera, né? O que é o que o mercado quer hoje, e a gente fala assim, tá, a gente consegue fazer isso, então vamos pensar em uma ideia que encaixe nisso e encaixe com a realidade da nossa empresa também. O projeto, denominado Areia, que tem previsão de lançamento em 2020, contou com apoio financeiro da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, através de editais publicados em 2016. Lucas Humberto, que é o desenvolvedor de negócios e gerente de projetos deste estúdio de criação, foi quem escreveu o game. O governo federal veio com esses incentivos, esses editais, abriu esses editais no ano de 2016, exclusivo para jogos, uma coisa inédita. E a gente teve a vontade de participar, de ver se a gente era capaz de estar desenvolvendo esse projeto. Independentemente de apoio governamental, o mercado de games cresceu gradativamente de 2015 para cá. Só em 2018, o setor movimentou no mundo cerca de US$ 137 bilhões. De acordo com a principal empresa de pesquisa da indústria dos games, a Newzoo, este número deve chegar a 152 bilhões até o final deste ano, um aumento de quase 10% em relação a 2018. Então, a gente vê que isso é uma crescente e que só tem a aumentar com o tempo. Além do próprio mercado de games, esse ramo movimenta também outra área que gera bilhões e organiza campeonatos de dimensão global. São os eSports, que são jogos compartilhados simultaneamente entre vários jogadores. A primeira competição eletrônica esportiva que se tem notícia foi em 1972 na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E a premiação foi 1 ano de assinatura da revista Rolling Stone. Diversos campeonatos são promovidos no mundo todo, alguns com premiações milionárias. Um dos eSports mais conhecidos é o Counter-Strike. Gustavo joga o CS, como é mais conhecido, desde os 8 anos de idade. Hoje, aos 25, é um dos 7 jogadores da equipe oficial da Universidade Federal de Uberlândia. Com apenas 1 ano e meio de existência, a equipe chegou às oitavas de final do torneio universitário de eSports, o TUES, competição que reúne 150 universidades do país. O Counter-Strike, ele vem sendo difundido há muito tempo, há uns 15, 10 anos, quando a gente era jovem aqui em Uberlândia, a gente não tinha condição de ter um computador em casa. A gente ia muito nas lan house, se divertia com os amigos, era um passatempo bastante comum nos finais de semana. Gustavo está quase terminando o curso de Engenharia Civil na UFO. Apesar de ter bastante habilidade e ser apaixonado pelo game, ele não pretende se profissionalizar na área. Eu estou formando Engenharia Civil agora, já passei da cidade e eu não pretendo seguir essa parte profissional nos jogos. Porém, o cenário está crescendo e abre muito espaço para novas profissões, novos atletas que pretendem entrar nesse cenário. Só que por ser um jogo que a vida útil do jogador é pequena, você tem que se dedicar muito, você tem que doar muito seu tempo, muito recurso, e que hoje no Brasil não é tão fácil quanto fora do Brasil, Estados Unidos e Europa, principalmente. Muita gente tem em casa, no quintal, uma pequena plantação, seja de flores, uma hortinha e até frutíferas. E os cuidados precisam ser tomados para garantir a saúde das plantas e dos frutos. Hoje o Giro Rural explica como cuidar dos pés de acerola, esclarecendo a dúvida de um telespectador. A gente está com um problema aqui, que é esse pé de acerola. Ele é um pé que aparentemente ele parece ser sadio, mas os frutos dele não têm um formato e nem um gosto, enfim, saudável, de um fruto saudável. E a gente está com esse problema e gostaria de saber o que a gente pode fazer para melhorar
a qualidade do fruto. Respondendo à pergunta do senhor Leno em relação à acerola, ele mostra que o fruto não está no padrão normal de um fruto de acerola. Está pequeno, né? Coloca na palma da mão e a gente dá para perceber. O que pode estar acontecendo, né, é desbalanço nutricional. A planta de acerola está num pomar residencial, né, ali, provavelmente não está tendo a nutrição ideal para poder frutificar. A planta está com um porte muito alto, ela foi podada para crescer dentro do pomar ali, então ela ficou muito alta, e então a parte vegetativa dela está muito alta, e isso pode estar interferindo na produção, aliado à nutrição na planta, no colo da planta, né, jogando para a raiz absorver e levar para a parte aérea. Provavelmente, se ele fizer isso, aliado a uma irrigação constante, né, que não fique encharcado, mas uma irrigação constante, aliado à adubação que ele vai fazer com adubo orgânico, né, esterco de gado, de cavalo, já decomposto, e adubo químico que ele encontra em cada agropecuária. Ele vai fazer isso aí, provavelmente a planta vai restabelecer e voltar. Não esquecendo que ele já foi podando, levando a planta muito para cima, né? Ela praticamente está sem colo. Então também não é uma forma correta de conduzir a planta de acerola. E agora chegou aquele momento saboroso, a receita de hoje está cheia de memórias afetivas. Quem nunca comeu uma rosquinha de rapadura na infância, não é mesmo? Para essa receita você vai precisar de 1 kg de polvilho azedo peneirado, 1 kg de farinha de trigo sem fermento também peneirado, 700 gramas de rapadura ralada, 8 ovos inteiros, tamanho médio, 500 ml de banha derretida, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio e meia colher de sopa de sal. Para começar a fazer a massa, a gente adiciona a raspa de rapadura, coloca o polvilho, a farinha de trigo, o sal, o bicarbonato, mistura tudo e depois se adiciona a banha de porco e os ovos. Você usa banha de porco, né? Não é óleo de soja ou qualquer outro, né? Não, banha de porco mesmo. E por que a banha de porco? Porque desde os antigos, né? Que a gente vem fazendo com banha de porco, aprendemos assim, então seguindo. Ganha alguma consistência? O biscoito fica como? Mais saboroso. O segredo para se obter a consistência da massa é sovar bem e depois é hora de enrolar a nossa rosquinha. E a produção aqui não para, pessoal, não é, Sandra? Para não, tem que pôr a mão na massa mesmo. Ganhar o pão de cada dia, né? Senão o trem tá feio. Vem cá, e essa rosquinha vai ao forno a quantos graus? 170 graus, de 10 a 15 minutos. Então vamos lá colocar? Vamos. Sandreli já se preparando. E a nossa rosquinha parece que tá pronta, né, Sandreli? Bora tirar do forno. Cara, parece que tá boa, olha.